Vamos à palavra de Deus, então, nessa noite. Um lugar honroso de se estar, mas um lugar difícil de se estar para qualquer pessoa que entenda o que é responsabilidade e tema ao Senhor. Mas coube a mim, na noite de hoje, seu pregador, trazer a palavra de Deus para o seu coração. Depois de ouvirmos o pastor Samuel com tamanha graça na noite de ontem, depois de ouvirmos a Simone na primeira palestra da manhã, a Rose na segunda palestra da manhã, e ainda temos mais duas mulheres de Deus para ministrarem ao nosso coração amanhã de domingo. E eu orei e pensei o que falar, não fugir muito do tema. E pensei em falar em tantas coisas. Pensei em falar sobre mulheres empoderadas, que é um tema bastante presente na sociedade mundial e brasileira. E me lembrei, empoderadas não são aquelas que têm milhões de seguidores nas redes sociais. Mulheres empoderadas não são aquelas que hoje estão em Dubai, na semana seguinte estão em Nova York. E fui para a Bíblia e vi algumas dessas mulheres. A conclusão que eu chego é que a Bíblia fala verdadeiramente de mulheres que foram mulheres empoderadas. Mas o Senhor não me deu essa direção. E esta semana eu estava orando no templo. E em uma das manhãs de oração no templo, o coração se derramou muito diante de Deus por necessidades que nós temos como igreja. Não apenas a nossa denominação, Brasil para Cristo, mas necessidades que a Igreja de Cristo tem. Situações que não permitem que a Igreja de Cristo, aí eu vou ao tema do congresso, situações que não permitem que nós, como Igreja de Cristo, sejamos completos. Orando a Deus por questões que já foram a nossa essência e que nós, como igreja, em alguma parte da nossa caminhada, em alguma parte do nosso trajeto como igreja, a gente perdeu. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós ficamos tão felizes por aquilo que a gente vê. Nós olhamos para a igreja e a gente vê tanta coisa linda que a gente não tinha e que a gente desejava ter. E hoje nós temos. Nós temos tecnologia à disposição da igreja. Nós temos templos lindos. Nós temos departamentos múltiplos na igreja que atendem às múltiplas necessidades da igreja. Isso é maravilhoso porque a gente sempre desejou isso. A gente tem recursos
Quando começamos há anos atrás, recursos era... Eu me lembro de uma viagem que eu e a Rose e a Cássia fizemos. E naquela viagem a gente comprou uma Coca-Cola e dividiu em 3. Uma latinha de Coca-Cola e dividiu em 3 copinhos. Mas hoje a gente olha para a igreja tem recursos. Teve uma época que a gente tinha, como é que chamava? O retroprojetor. A gente tinha o retroprojetor. E aí tinha que ter um cuidado com as lâminas, porque a gente botava álcool nas lâminas, um negócio assim. Tinha que ter um cuidado tremendo. Mas hoje a gente tem um telão de LED. Então a igreja avançou, a igreja cresceu e ela é maravilhosa. Mas tem uma coisa que, se nos faltar, como igreja, nós vamos continuar incompletos. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2 e no versículo 12. Agora, porém, declarou o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações. Porque diriam os povos: onde está o Deus deles? Eu quero falar nessa noite sobre avivamento. Quero falar nessa noite que corações derramados diante do Senhor trazem avivamento. E sem avivamento somos incompletos. A gente pode ter tudo, mas sem avivamento, nós como igreja permaneceremos incompletos. Eu começo dizendo que a história bíblica, ela registra principalmente no Antigo Testamento diversos avivamentos, grandes avivamentos, que aconteceram e que foram fundamentais para que esta nação, que o profeta Joel agora chamava a um retorno para Deus, que o profeta Joel chamava agora a uma volta para Deus. Esses avivamentos do Antigo Testamento foram imprescindíveis para que a confiança em Deus fosse mantida. Esses avivamentos descritos no Antigo Testamento, eles aconteciam normalmente num período de decadência da nação, quando eles estavam sendo derrotados pelos seus inimigos, quando tinham problemas, múltiplos problemas. Então eles se voltavam para Deus, eles clamavam a Deus, Deus os atendia e Deus os livrava. Joel, ele foi um profeta do reino de Judá.
O seu ministério ocorreu provavelmente por volta do ano 800 antes de Cristo. O seu ministério, as suas profecias, elas foram dirigidas especificamente ao reino de Judá. Os estudiosos, os teólogos, eles entendem que a maior parte do seu ministério, do ministério de Joel, ocorreu durante o reinado do rei Joás. Se as suas profecias, se o seu ministério ocorreram principalmente no reinado de Joás, quando Elias profetizava sobre a nação, Joel provavelmente era um garoto, um menino. E quando Eliseu começou a exercer o seu ministério profético, provavelmente Joel foi contemporâneo de Eliseu. O texto que nós lemos e que principia a nossa caminhada nessa noite foi escrito por esse profeta. E ele chamava todo mundo. Não havia exceções. Ele chamava os líderes da nação. Ele chamava os pais. Ele chamava as crianças. Ele chamava até mesmo, eu não entro no mérito porque o tempo não permite, ele chamava até mesmo o noivo e a noiva. Ele chamava até mesmo as crianças que mamavam no peito. E alguém dirá, mas uma criança que mamava no peito, um bebê, teria esse entendimento? Mas Deus estava chamando a nação inteira. Ninguém estava excetuado de se colocar diante de Deus, de derramar o seu coração diante de Deus, de derramar sua alma diante de Deus, para que o avivamento acontecesse. Esse chamado de Joel, como resposta de corações derramados diante de Deus, e Deus diz: rasguem o coração, não a roupa. O resultado desse clamor, o resultado dessa busca, o resultado desse quebrantamento, teria o seu ápice, teria o seu momento maior, o seu ponto culminante, já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e Pedro se levanta em autoridade, e começa a pregar a palavra, e alguns ali debochavam e diziam: está todo mundo tão bêbado, tão embriagados. E o que Pedro disse foi o seguinte: não, eles não estão embriagados, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse clamor exigido por Deus através da profecia de Joel teve o seu momento culminante ali em Atos 2. Eu estive lendo sobre avivamento, e existem muitas definições sobre o que é avivamento. Existem muitas definições sobre o que significa avivamento. E eu trouxe para nós nesta noite aquela que é de minha preferência. Como que eu defino avivamento? O que é avivamento para mim? Avivamento, na minha definição, é a volta do homem para Deus, deixando os seus pecados e buscando santidade, resultando então que Deus se volta para o seu povo com sua graça e com seu poder. Essa é a minha definição de avivamento. O homem se volta para Deus, ele deixa seus pecados, ele busca a santidade, e o resultado dessa volta para Deus, o resultado de deixar os seus pecados e buscar a santidade, é que Deus então se volta para o homem com sua graça e com seu
poder. Quando em Atos 2 aconteceu o que mencionei, ali ocorre o primeiro avivamento da era da igreja. Os demais, o Antigo Testamento registra, mas ali acontece o primeiro avivamento da história da igreja. E nós vamos perceber nesse primeiro avivamento da história da igreja alguns componentes que estavam presentes nesse avivamento e que precisam estar presentes em qualquer avivamento que nós, como igreja, desejemos hoje. Componentes que estavam presentes lá no início e que precisam estar presentes na igreja hoje. Você pode dizer amém? Amém. Diga comigo, avivamento. Diga mais forte, avivamento. Esses componentes que eu falo, eles são destacados em Atos capítulo 2, versículo 42. Ali está descrito o que englobava esse avivamento. Ali está escrito o que compunha esse avivamento. Ali está escrito a base desse avivamento. E eu leio para você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu olho esses versículos de Atos 2, 42 até o 47, eu vejo que naquele primeiro avivamento da era da igreja, 3 evidências absolutamente visíveis, 3 evidências incontestáveis, 3 evidências sobre as quais não cabe nenhum argumento, estava presente no primeiro avivamento. A primeira delas, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O Espírito do Senhor tem me incomodado muito nesses últimos dias, porque eu quero tudo isso que eu falei na igreja. Eu quero essa tecnologia, eu quero esses recursos, eu quero essa estrutura, mas eu preciso também ver na igreja a essência do que nós sempre fomos. E a essência do que nós sempre fomos está descrita na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E se a Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, isso é para nós como igreja. Mas parece que parece que os demais pastores, parece que nós como igreja, como corpo, olhamos para isso tudo e dizemos, foi para onde? Hoje tem que ter um outro jeito. Parece que nós nos envergonhamos, por exemplo, das manifestações espirituais da igreja. Parece que a gente se envergonhou quando alguém se levanta e começa a falar, não língua estranha, mas línguas espirituais. Parece que quando alguém se levanta para trazer uma profecia, parece que isso nos constrange,
Porque agora o tempo é outro, a realidade é outra. Nós temos que ter cuidado para não assustar ninguém, para não amedrontar ninguém, para não perder ninguém. O que vai dizer o visitante, o que vai dizer o novo convertido, o que vão dizer de nós na internet, o que vão falar da igreja. Mas eu quero falar para você nesta noite que eu desejo ver na igreja os crentes sendo batizados com o Espírito Santo e fogo. Aleluia. Isso é avivamento. Eu preciso ver na igreja os endemoniados chegarem e há uma ordem nesse nome que nós cantamos há pouco, e nós cantamos e dizemos: eu estou ouvindo o ruído de cadeias sendo quebradas. Eu preciso ver isso na igreja, os endemoniados chegando, e nós, como igreja, não o nome de A ou de B, mas nós como igreja, nós temos autoridade para dizer: saia, deixe essa vida, vai embora, em nome de Jesus. A primeira evidência desse avivamento eram sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos. Sinais e maravilhas precisam estar no meio da igreja do Brasil para Cristo. Sinais e maravilhas precisam estar no meio da igreja do Brasil para Cristo. Não aqueles supostos sinais, aqueles pseudo sinais, aqueles sinais arranjados. Sinais arranjados que tem em muitos lugares, mas sinais verdadeiros e incontestáveis de que Deus está no nosso meio, de que somos uma igreja pentecostal. Esses dias alguém me disse: pastor Roberto, as suas pregações são pentecostais. Eu disse: ora, a minha igreja é uma igreja pentecostal. Eu não posso falar de outro jeito, eu não posso falar de outra forma, eu não posso falar de outra maneira, porque isso está no seu DNA. Quem é Brasil para Cristo tem Pentecoste no sangue. Quem é Brasil para Cristo tem Pentecoste no sangue. Outra evidência incontestável: a sociedade admirava a igreja. E aí entra tudo aquilo que nós temos hoje. É o atendimento dos nossos psicólogos, atendendo a sociedade. São as cestas básicas que distribuímos, é os encaminhamentos para emprego que nós como igreja fazemos. São as nossas ações sociais nos mais diferentes locais da cidade. A igreja tinha admiração da sociedade. Nós precisamos construir esse laço com a nossa comunidade, construir esse laço. A gente não pode ser aquela coisa doida, aquela coisa maluca, que os nossos vizinhos não gostem demais. É claro que a igreja tem seus adversários, mas a sociedade tem que nos admirar. O que a gente vê hoje muitas vezes são os escândalos que a mídia tem a maior alegria em mostrar quando se trata da igreja. A igreja admirava, a sociedade era admirada pela igreja. E outra coisa fundamental: acréscimo diário pelo Senhor de novas pessoas. Todos os dias tinha gente se convertendo. É inadmissível os nossos templos não estarem cheios, nossas congregações não estarem cheias, nossas células, ou nossos ramos frutíferos, ou nossos HTs, ou nossos apriscos, ou nossos GCDs não estarem cheios. Sabe por quê? Porque se na sua casa tem um pequeno grupo, tem centenas de vizinhos seus que não são crentes,
O que você está fazendo que ainda não foi lá falar do nome de Jesus para ele? A igreja, ela tem que se multiplicar, irmãos. Acontecia na igreja primitiva a multiplicação. Aí sabe o que nós fazemos? Nós os PhD do evangelho. Tem pastores que são PhD do evangelho. E não falo daquele pastor que está lutando com dificuldades, eu já passei por isso. Mas eu falo daqueles pastores que justificam uma falta de crescimento numa suposta santidade. A minha igreja é pequena, mas aqui todo mundo vai para o céu. Eu quero uma igreja com milhares de membros, que todo mundo vai para o céu, gente. Eu não quero uma igreja com 100 membros, que todo mundo vá para o céu. Eu quero uma igreja de 10 mil membros, que todo mundo vá para o céu. Nós temos que entender que a igreja precisa se multiplicar. Avivamento é multiplicação. Avivamento é crescimento de igreja. Avivamento é tudo isso. Os apóstolos, eles tinham uma compreensão da participação ativa da liderança da igreja. A sociedade tocada, impactada, conceituando a igreja em estima e consideração. E a igreja em um crescimento constante proporcionado pelo Senhor. O verdadeiro avivamento, gente, impacta líderes, impacta a sociedade, impacta a igreja. O verdadeiro avivamento, ele impacta os líderes, ele impacta a sociedade, e ele impacta a igreja. O avivamento tem a presença do divino, e o avivamento tem a presença do humano. Mas tem um negócio: é impossível, e aí está o nosso problema, é impossível a gente desejar o verdadeiro avivamento sem que primeiro a gente deseje os valores presentes no avivamento da igreja lá no início. Nós queremos avivamento. Se eu perguntar aqui nessa noite quem quer um avivamento na sua igreja, e eu vou perguntar, quem quer um avivamento na sua igreja? Diga amém. Eu acho que você não entendeu. Se você quer um avivamento na sua igreja, que impacte a igreja, que impacte a liderança, que impacte a sociedade. Se você quer um avivamento na sua igreja, diga amém. Nós queremos um avivamento. Se eu perguntar para os pastores, eles vão dizer: a gente quer avivamento. A igreja quer avivamento, as lideranças querem avivamento, as pessoas querem avivamento. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos os valores que trazem o avivamento. Tem muita gente que pensa o seguinte: é só orar e jejuar que o avivamento vem. Não. Deixa eu falar para você. Avivamento não vem sem jejum e oração, mas também não vem só com jejum e oração. Eu repito, avivamento não vem sem jejum e oração, mas avivamento também não vem só com jejum e oração. E aí eu volto para Atos, eu volto para aquela multidão, eu volto para aquela coisa linda, e eu descubro ali 4 coisas que foram fundamentais para o primeiro avivamento da história da igreja. E essas mesmas 4 coisas continuam sendo fundamentais hoje para o avivamento na sua vida, na sua família e na sua congregação. Atos 2,42 vai dizer o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O texto começa falando o seguinte: que havia dedicação acerca do ensino. Dedicação acerca do ensino. Quando eu percebo a dedicação presente, quando há dedicação, sabe o que existe? Aprofundamento. Quando há dedicação, sabe o que existe? Comprometimento.
Quando há dedicação, sabe o que existe por parte do crente? Preocupação. Eu já ouvi de muitos crentes, e quando eu ouço isso, me dá vontade de pegar pelo pescoço, mas eu não posso. Porque pastor não briga com ovelha. Às vezes eu vejo uns pastores que gostam de brigar com ovelha. Às vezes tem irmãos que eles chegam com a seguinte expressão: a sua igreja, a igreja dos irmãos. Mas a igreja também é dele. Ele também faz parte da igreja. Nós temos pessoas na igreja que parece que as coisas da igreja não tem nada a ver com eles. Eu quero falar para você nessa noite o seguinte: que se nós quisermos avivamento, nós temos que nos preocupar com a nossa igreja. Se preocupe com a sua igreja. Se comprometa com a sua igreja. Quando a dedicação está presente, o texto diz que tinha dedicação, não há descaso, não há relapso. Quando a dedicação está presente, nós não somos no ensino rasos, periféricos, mas existe aprofundamento. Você sabe de cor todos os livros da Bíblia? Você sabe onde estão as principais doutrinas? Você sabe responder a razão da fé que há em você? A igreja primitiva sabia de tudo isso, gente. O primeiro passo para o avivamento é ensino aprofundado. Sabe o que acontece com a igreja hoje? Nós pecamos, porque nós nos deixamos levar por falsos ensinos. Hoje qualquer um é pastor. Me perdoe a expressão, qualquer idiota é pastor hoje. Não é o meu caso. Qualquer idiota é pastor hoje, gente. Qualquer pessoa é pastor hoje. Discorda de alguma coisa, aluga uma sala ali na esquina e abre uma igreja, sem qualquer fundamento bíblico. As igrejas estão por aí em tudo que é lugar, sem qualquer fundamento bíblico, heresias, promessas mentirosas. Muitos líderes nem conhecem o Senhor, mas falam em nome dEle. Não conhecem o Senhor, mas falam em nome dEle. Por que isso acontece? Ausência de ensino raso. Sabe o que o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse? Ele disse que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. O meu povo, disse o Senhor, é destruído porque falta conhecimento. A igreja primitiva tinha ensino aprofundado. O ensino na igreja, irmãos, foi colocado como algo secundário. Caso o pastor traga uma mensagem de ensino e ele não for assim tão pentecostal quanto eu, muitos irmãos vão sair do culto dizendo o seguinte: o pastor hoje está na carne. O pastor hoje está na carne. Ou já conhecidíssimo: eu fui no culto, mas não senti nada. Vai sentir o quê? Não derrama o coração diante de Deus, não se quebranta diante do Senhor. Vai sentir o quê? Vai ser tocado desse jeito. Não se deixa tocar pelo Senhor. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele ordenou a respeito do ensino, e ele disse: ensine essas coisas e dê instrução a respeito delas. João, o apóstolo João, ele elencou, ele destacou a importância do ensino para refutar os falsos mestres. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, João disse: amados, olha o que disse João: amados, não creiam em qualquer espírito,
Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A segunda carta de Pedro, a carta de Judas, sabe por que essas cartas foram escritas? Para combater os falsos ensinos. Lá no começo da igreja já tinha heresia, já tinha falso ensino e já ameaçavam a igreja. O livro de Atos vai dizer que os cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E sabe por quê? Ensino. Eles mergulhavam de cabeça na Bíblia. A Bíblia era nas Escrituras. Para nós a Bíblia, gente, precisa ser a nossa única regra de fé e de conduta. A maior de todas as revelações se chama Bíblia Sagrada. A maior de todas as revelações se chama Palavra de Deus. Queremos avivamento, mas não queremos mergulhar na Bíblia. A preocupação de Jesus foi ensinar. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus percorreu por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, ministrando nas sinagogas. Desde o Antigo Testamento o ensino é recomendado. Se você for a Deuteronômio capítulo 6, você vai ver ali uma pedagogia, ensino de pais para filhos. Sabe o que o Senhor disse? Ensine a minha palavra, o grifo é meu, com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Se estiver caminhando, ensina. Se estiver sentado, ensina. Se estiver em casa, ensina. Se estiver no trabalho, ensina. Bíblia, palavra de Deus. O crente tem que ter profundidade. O crente tem que ter intimidade com esse livro, gente. Se eu perguntar aqui quantas vezes você já leu a Bíblia toda, mas é verdade. Se eu perguntar aqui quem já leu a Bíblia toda, fiasco, porque a maioria não fez isso. E queremos avivamento. E da madestica na maná. Aleluia. Eu também quero avivamento. Eu quero que o Brasil para Cristo nesse estado, ele incendeie. Aleluia. De Santa Vitória do Palmar, do Chuí, pegando toda a sul, pegando o centro do estado, pegando a fronteira, a serra, Grande Porto Alegre, cada uma das nossas regiões. Mas como igreja, nós temos que nos voltar para o ensino. Não existe avivamento sem ensino. Não existe avivamento sem um aprofundamento na Escritura. Deixa eu falar para você aqui uma expressão importante no avivamento, Bíblia. Deixa eu falar uma segunda expressão importante no avivamento, Bíblia. Deixa eu falar uma terceira expressão importante no avivamento, Bíblia. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Quem pode dar aleluia, dá aleluia. Quem quer avivamento, diga amém. Segundo componente do avivamento, segundo valor do avivamento, ainda no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao que mais? A comunhão. Diga comigo, comunhão. Eu vejo que o segundo valor, eu chamo esse segundo valor de comunhão desejada. A comunhão da igreja primitiva era desejada. Sabe como é que é a nossa comunhão hoje? Suportada. Mas a gente quer avivamento. A comunhão na igreja primitiva era desejada. Hoje, gente, a comunhão é suportada.
As pessoas da igreja hoje se suportam. A mesquinharia. Não fique brava comigo. Se eu estiver dizendo alguma mentira, você pode ficar brava. A mesquinharia, gente, a hipocrisia tomou conta de muitos. Tomou conta de muitos na igreja, mas a gente quer avivamento. A gente fala mal dos pastores, fala mal dos líderes, fala mal uns dos outros. Quando a gente vê um irmão prosperando, a gente fica triste. E quando algo não dá certo com alguém, a gente vibra. Ai, que bom que não deu certo. Que bom que o filho dela não passou no vestibular na URGS. Que coisa boa. Mas a gente quer avivamento. Alguns dos louvores que a gente canta é da boca para fora. Tem alguns louvores que, se eu pudesse proibir o pessoal de cantar em Canoas, eu ia proibir. Tem um que a gente canta assim: mais de ti. Como vocês podem ver, a Cássia e a Alexia são as cantoras da família. Mas a gente canta mais de ti e menos de mim. E depois a gente diz: que ele cresça, que eu diminua. Tudo mentira. Mentira, gente. Mas a gente quer avivamento. A gente diz: aviva, Senhor. Mas a gente é mesquinho, a gente é hipócrita. A gente diz que se converteu, mas continua sendo crítico. A gente diz que se converteu, mas continua mentindo. Mas a gente quer avivamento. A gente se converteu, mas continua sendo intolerante. Não entendendo, não perdoando, não respeitando as diferenças. Sabe que o Senhor me ensinou uma coisa? Há muito tempo que eu deixei de medir os outros por mim. Esse é um problema nosso na igreja, no estabelecimento de uma comunhão genuína. A gente mede as pessoas por nós. É um erro crasso que nós cometemos. Porque aquilo que para você não é nada, para o outro pode ser uma tempestade. Então entenda o seu irmão, entenda as suas deficiências. A Rose falou um pouco sobre isso hoje. Entenda as dificuldades. A gente quer avivamento, mas a comunhão não é desejada. Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, Paulo vai chamar a atenção da igreja pela ausência de comunhão. Mas sabe o que me assusta no que Paulo diz? Gálatas capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Paulo vai dizer o seguinte, mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Sabe, irmãos, que nós perdemos a comunhão. Nós perdemos o prazer de estarmos juntos. A gente perdeu o prazer de estar junto para orar, para tomar um café, para tomar um chimarrão, para cantarmos um louvor ao Senhor. Eu venho de um tempo que, quando um irmão da igreja estava de aniversário, sabe o que a gente fazia? A gente já chegava de madrugada na casa dele. E ele tinha que dar um jeito. Normalmente o pessoal tinha um galinheiro com galinha, ou tinha um frango na geladeira. Ele tinha que dar um jeito de fazer uma galinhada para a gente. Ele tinha que dar um jeito de fazer um carreteiro para a gente. Ele tinha que dar um jeito de providenciar alguma coisa. Ninguém se importava de dormir tarde. Sabe por quê? Tinha esse prazer de estar junto. Como é que isso é chamado? Comunhão, 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 comunhão. Hoje a gente não vê a hora do culto terminar e correr para casa, porque a gente não pode perder a série.
a gente tem que conferir as mensagens, não as do pastor, as do celular. A gente perdeu o prazer de estar com pessoas e passamos a ter prazer estando com coisas. Perdemos o prazer de estar com pessoas e passamos a amar, a ter prazer de estar com coisas. A comunhão não é mais desejada, mas a gente quer avivamento. A comunhão, gente, é algo fundamental na vida do crente. Nosso nível de comunhão com Deus, ele está relacionado com o tamanho do nosso nível de comunhão com a igreja. Se a pessoa não tem comunhão com a igreja, ela não pode ter comunhão com Deus. Aqueles irmãos que vão no culto só na Santa Ceia, em Canoas tem, lá na sua cidade com certeza não tem. Aqueles irmãos que eles só aparecem na Santa Ceia, me diga, que tipo de comunhão essa figura tem com a igreja, irmãos? Sinceramente me fale, que tipo de comunhão esse crente tem com seus irmãos? Mas a gente quer avivamento. Sabe por quê? Que milagres aconteciam na igreja primitiva. Sabe por quê? O Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, porque tinha comunhão na igreja. As pessoas se amavam, as pessoas cuidavam umas das outras, as pessoas se compreendiam, as pessoas se entendiam, as pessoas se aceitavam, as pessoas se respeitavam. Por isso tinha avivamento, por isso tinha milagres, por isso a igreja crescia e por isso a igreja caía. A Bíblia diz nas graças da sociedade. A primeira carta de João vai dizer o seguinte: se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Sabe o que Paulo diz em Gálatas 6:2? Levem os fardos uns dos outros. Aleluia. Leve os fardos uns dos outros. Leve o fardo da sua irmã, isso é comunhão. Leve o fardo do seu irmão, isso é comunhão. Levem os fardos uns dos outros. Mas a gente quer avivamento. Sabe que eu descobri uma coisa, que nós somos especialistas em justificativas. Eu trouxe algumas delas. O tradicional: ninguém me procura. Esse é tradicionalíssimo. Ninguém me procura. Um outro: ninguém me dá atenção. Ninguém me convida. Ninguém me chama para nada nessa igreja. Ninguém me entende. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas e você? Quem é que você procura? Quem é que você visita? Quem é que você convida? Aprontou essa casa linda e não convida ninguém para tomar um café com você, sua miserável. Já vi que essa aí deu na... Fiz gol agora, foi gol, essa aí foi. Posso? Tá. Lutou para comprar esse carro. Fez campanha para comprar esse carro. 7 sexta-feira, 14 sexta-feira, 21 sexta-feira, o ano inteiro. Comprou o carro. Deixa o seu irmão na parada. Comunhão, irmãos. Que comunhão é essa? E a gente quer avivamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que só você tem problemas?
É isso que a gente pensa, que só nós temos problema. Se eu discorresse os meus problemas para você aqui, você ia ficar impressionado. Você acha que o pastor não tem problema, que os líderes não têm problema, que os seus irmãos não têm problema? Você acha que você é o bambambam, que você é aquela figura incrível? Não! Pedro, gente, ensinou que os nossos irmãos em todo o planeta enfrentam os mesmos problemas que a gente enfrenta. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 9, Pedro vai dizer o seguinte: saibam que os vossos irmãos no mundo inteiro estão passando os mesmos problemas que vocês estão passando. Comunhão, gente, comunhão. Tire o olhar do seu lindo umbigo. É isso que nós somos, a gente olha só para o nosso umbigo. Tire o olhar do seu umbigo. Deixe o egoísmo de lado, as justificativas de lado, e se dedique à comunhão. Se você desejar avivamento, comunhão, gente, é estar juntos. Comunhão é orar juntos, é cultuar juntos, é cantar juntos, é comer juntos, é chorar juntos, é sorrir juntos. Comunhão é se importar com as pessoas. Comunhão é fazer uma ligação. Esses grupos de WhatsApp, você sabe que eu não tenho WhatsApp, eu sou um crítico do WhatsApp. Sei que tem muita gente que trabalha com WhatsApp, mas o WhatsApp tirou as nossas relações pessoais. Tudo é um WhatsApp. Faz uma ligação, é um contato muito melhor. Faz uma visita. Comunhão não é ficar emburrado. Comunhão não é ficar emburrado, vendo falhas, buscando justificativas. A comunhão ajuda a gente, inclusive nas correções, pois eu apenas conheço uma pessoa a partir do momento que eu começo a conviver em comunhão com ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Sei que existe em cada um de nós um desejo ardente pela comunhão, o trabalho pela comunhão, a busca pela comunhão, a dedicação pela comunhão. O avivamento não acontecerá sem comunhão. Não existe avivamento, e sem avivamento na igreja, você pode ter o maior salário da igreja, você pode ter tudo, mas sem avivamento, nós como igreja vamos permanecer incompletos, e eu não quero isso para o Brasil, para Cristo. Terceiro valor do avivamento, ainda no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino. Dedicação ao ensino, primeiro valor. A comunhão desejada, segundo valor. E as orações. Eu chamo o terceiro valor desse primeiro avivamento de oração fervorosa. Diga comigo, oração fervorosa. Nesse primeiro avivamento da história da igreja, que impactou a liderança, sociedade e igreja, estava presente o fator oração, estava presente o valor oração, havia dedicação na oração. Se a gente quiser um avivamento que cause impacto nas nossas vidas, se a gente quiser um avivamento que mude o estado atual das coisas, a gente precisa de oração fervorosa. É emblemático que Jesus, quando ele fecha um dos mais poderosos ensinos do Novo Testamento sobre oração, e sobre oração fervorosa, quando Jesus faz o fechamento, em Lucas capítulo 18, quando Jesus faz o fechamento desse ensino sobre oração fervorosa, Jesus vai fazer uma pergunta,
E sabe qual é a pergunta que ele vai fazer? Quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra? Jesus fez essa pergunta quando ele fecha o ensino sobre oração. E ele diz: quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar, será que vai ter ainda fé na terra? Eu olho para esse texto e eu vejo que Jesus, ele teve uma visão dos dias atuais. Jesus enxergou os nossos dias. É preciso fé para que a gente possa orar. E a fé concomitantemente com o amor. Tem vivido tempos de esfriamento na igreja. Jesus também, numa visão dos dias atuais, ele falou sobre o esfriamento do amor. Em Mateus 24 ele disse que o amor de muitos esfriaria. Jesus, em Lucas 18:1, nesse ensino sobre oração, ele vai falar sobre o quando da oração e o como da oração. O quando e o como. Jesus contou aos discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse versículo me mostra o como e o quando da oração. E aí eu digo para você, se você esperar sentir vontade para orar, sabe quando você vai orar? Nunca. Nunca. Porque é uma coisa que a nossa carne não quer. É uma coisa que o homem natural não quer. Eu quero falar para você nessa noite: ore quando sentir vontade. Ore quando não sentir a menor vontade. Ore quando outros orarem com você. Ore quando ninguém quiser orar com você. Apenas ore. Simplesmente ore. Se tiver alguém para orar com você, ore. Se não tiver ninguém, comece você a orar. Se você tiver desejo, ore. Mas se você não tiver a menor vontade, ore do mesmo jeito. Porque sem oração fervorosa não vem avivamento. Eu acredito de toda a minha alma que a oração, que a força mais poderosa da terra, ela tende pelo nome de oração do povo de Deus. Ela tende pelo nome de oração da igreja. Jesus, em Lucas 18, quando ele finaliza esse ensino sobre oração, ele traz uma promessa. Eu quero que você abra o seu coração agora, a sua cabeça agora, para você receber essa promessa de Jesus em Lucas 18. Escuta! Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Eu não sei pelo que você está orando, ou se você ainda não está orando. Mas se você está orando, essa promessa é para você. E se você não está orando, comece a orar, porque essa promessa também é para você. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Vai fazê-lo esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça, e depressa. Ele vai fazer justiça e depressa. Aleluia. Sem oração fervorosa não existe avivamento. Me impressiona como a igreja moderna inverteu as prioridades. Nós, como igreja moderna, invertemos as prioridades. A gente investe muito mais tempo em outras atividades do que o tempo que diariamente deveríamos passar em oração na presença de Deus. Eu vou usar uma expressão talvez imprópria, mas perdoe-me. As nossas nádegas criam calos pelo tempo que a gente passa sentado na internet, criam calos pelo tempo que a gente passa sentado na frente da televisão, e os joelhos
continuam lisos. Crie calo nos seus joelhos, por favor. 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 Paulo ordenou aos Tessalonicenses orar sem cessar. Paulo disse: orem sem cessar. Eu quero falar para você uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu preparava esse esboço. Ore na sua casa. Os seus filhos, eles precisam ouvir, sair de dentro do seu quarto, os seus gritos de oração. Os seus filhos precisam ouvir os gritos vindo do seu aposento mais íntimo. Os seus filhos precisam ouvir a sua voz de oração ecoando por toda a casa. Gritos de oração precisam serem ouvidos dentro dos nossos quartos. Gritos de oração também precisam ser ouvidos dentro dos nossos templos. A igreja precisa redescobrir a força da oração. A igreja precisa redescobrir o poder da oração. A oração fervorosa tem poder para abrir o céu e para fechar o céu. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18 vai dizer o seguinte: Elias era humano como você. Era humano como você, Luísa. Era humano como você, Carla. Era humano como você, Maria. Era humano como você, Bernadette. Era humano como você, Joana. Era humano como você, Rose. Era humano como você, Luciana. Elias era humano como nós, como qualquer um de nós. E a Bíblia diz que ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio. E não choveu por 3 anos e meio. E depois a Bíblia diz que ele orou para que chovesse. E então choveu. Aleluia. A oração fervorosa, ela abre o céu e fecha o céu. Jesus garantiu que tudo que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu. Tudo que a igreja desligasse na terra também seria desligado no céu. Esse texto, ele tem tido muitas interpretações, mas tem uma claríssima. Jesus está falando de uma autoridade incrível. Eu quero que você receba isso nessa noite. Jesus está falando de uma autoridade incrível que tem a igreja. Jesus está falando de uma autoridade incrível que tem a igreja. E que autoridade é essa? Proibir por uma autoridade indiscutível e permitir por uma autoridade indiscutível. Sim, nós temos problemas. Sim, nós temos provações. Sim, nós temos desertos. Mas a Bíblia diz que tem coisas que nós temos autoridade para dizer: agora chega, agora basta. Mulher de Deus, eu quero falar para você nesta noite. Sim, você tem vales, sim, você tem desertos, sim, nós temos problemas, mas a Bíblia está me dizendo que tem coisas que a gente tem autoridade como igreja para chegar diante do Senhor e para dizer: acabou, para dizer: terminou, hoje é o último dia, foi a última vez, não vai acontecer de novo. Se você pode glorificar, glorifique. Se você pode glorificar, glorifique. Se você pode glorificar, glorifique. Nesses últimos tempos, somos chamados como igreja para vivermos uma outra realidade. Não vou poder terminar essa mensagem hoje, já estou caminhando para o finalzinho.
Somos chamados hoje como igreja, escute por favor, para vivermos uma realidade que a maioria dos crentes desconhece, que a maioria dos crentes desta geração desconhece. Somos chamados como igreja para entrar numa nova dimensão, para vivermos uma nova dimensão e desfrutarmos de tudo que o céu tem para nós. O Tabor era o monte da transfiguração. Lucas 9 fala sobre o Tabor, onde Moisés e Elias apareceram para Jesus e conversaram com ele. E teve um momento que os discípulos entenderam isso. E Pedro, sem saber muito o que ele falava, ele disse: mestre, bom a gente estar aqui, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eu fiquei 5 dias gripado. Meu nariz está com um pouquinho de coriza. Por isso que se alguém me dá um lencinho, um guardanapo, obrigado. Quando Pedro ainda falava, a Bíblia diz que apareceu uma nuvem e envolveu eles. Nós somos chamados como igreja nesses últimos dias a entrarmos um pouquinho dentro da nuvem. Eu quero fechar aqui, não vou poder terminar a mensagem porque já são 8:55. Mas deixa eu falar para você sem. Não, vamos orar. Ore fervorosamente. Um dia eu fiquei sabendo que uma igreja tinha criado uma sala de oração. Eu confesso para você que eu fiquei curioso para saber o que era aquela sala de oração. E eu disse: eu conheço monte de oração, eu conheço subterrâneo de oração. O nosso grande templo em São Paulo, a Pompeia, tem lá o subterrâneo da oração. Eu conheço quarto de oração, mas sala de oração não conheço. Fiquei curioso. Eu disse: como é que é essa sala de oração? E me disseram: não, a gente se reúne num espaço e a gente leva pipoca, leva chimarrão, leva uns vídeos para assistir. E eu disse: tá, mas não é sala de oração. Ô pessoal, oração fervorosa. Oração fervorosa, oração de joelho, oração aos pés do Senhor, derramando o coração diante do Senhor. Isso traz avivamento, isso traz avivamento, isso traz avivamento. Ensino traz avivamento, comunhão traz avivamento, oração traz avivamento. Portanto, eu quero falar para você nessa noite: peça para o seu pastor ensinar mais a igreja, e o pastor vai fazer isso. Não fique impaciente quando num culto o pastor resolver só ensinar a palavra para você. A palavra vai limpar você, a palavra vai gerar fé em você. Deseje comunhão, deseje estar com os irmãos, ame estar com os irmãos. Às vezes nós temos mais prazer de estar com os não crentes do que com os crentes. Irmãos, deseje estar com os irmãos, tenha comunhão com os irmãos. Bata aquele papo gostoso depois do culto, sabe? Termina o culto e o cara já quer ir correndo para casa. Para com isso, não tem pressa. E ore, mas ore mesmo, ore de verdade. E eu quero fazer isso com vocês agora. Amém. Você quer avivamento? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, fogo de Deus na tua vida, Pentecoste. Somos pentecostais. Não se envergonhe desse nome. Somos pentecostais.
Canela de fogo, sim, canela de fogo. Equilibrado, não aquelas loucuras. Avivamento, gente. Eu creio que o Senhor está com uma unção muito especial aqui nessa noite. Deus vai mudar a sua história, a história da sua família, da sua congregação, da sua igreja. E não vai precisar ir lá nenhum pregador famoso. Para com isso. O pregador famoso é você mesma, minha irmã. O profeta que Deus vai usar é o seu líder, é o seu pastor. Aleluia! Não precisa importar pregador, importar cantor. Claro que de vez em quando vem uns que são bênção. Tem uns servos de Deus abençoados que às vezes estão no nosso meio. Não é proibido. Pode, é bênção. Mas deixa Deus usar você. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé então. Aleluia. Aleluia. Subam para cá.